Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu vos saúdo todos com a santa e gloriosa paz. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Querido, hoje é o dia que fez o Senhor. Então, alegremos e regozijemos nele. Desde antemão, já quero deixar o canal para que você não se esqueça no final do vídeo, porque no final do vídeo eu quero estar orando por você. Então já entra aí deixando o seu like, o seu joinha, você compartilhando esse vídeo. O canal lá no YouTube é Atalaia de Cristo Roberto Nunes. O canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes tem muitas mensagens que vai falar ao teu coração, à tua vida, à tua família. Essas mensagens vêm do coração de Deus para o meu e o seu coração. Então entre nesse canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes e compartilhe o mais número de pessoas e deixando o seu like para que o YouTube reconheça e recomende para mais pessoas. Amém? Querido, eu estou com a Bíblia nas minhas mãos e eu tenho uma palavra de Deus registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Vamos fazer menção de alguns versículos para que possamos entender a palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 5, diz assim a palavra de Deus: e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo Jesus do barco, saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada no cemitério, e nem ainda com cadeias podiam prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque ele dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe qual é o seu nome. E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Querido, esse texto no qual o evangelista Mateus nos mostra e fala a respeito de uma libertação. Um homem possesso de demônios, um homem que vivia, que tinha sua morada nos sepulcros, no cemitério, onde se alimentava das imundícias que colocava naquele lugar. E a Bíblia diz que certa feita Jesus, passando para a cidade de Gadá, onde viviam os gadarenos, esse homem sai ao encontro de Jesus. E saindo-lhe ao encontro, possesso de legiões de demônio. Esse homem, possesso de demônio, chega diante dos pés do Senhor e o adora. Só que a adoração que ele estava fazendo diante do Senhor não era uma adoração no qual saía do seu íntimo, não era uma adoração
no qual eu e você adoramos a Jesus. A adoração a Ele, porque Ele estava possesso de demônios. E Jesus viu ele que estava com uma legião de demônios. Jesus o expulsa da vida daquele homem, todos esses demônios. Querido, existem situações nas nossas vidas, se eu não buscar a minha libertação, se eu não buscar algo da parte de Deus, eu vou viver como esse endemoniado gadareno. Porque a Bíblia diz que muitas das vezes prendiam ele com corrente e com grilhões, no qual ele arrebentava as correntes e os grilhões como se não fosse nada para o prender. Não sei se você sabe, o demônio, ele não tem poder nenhum, mas ele tem muita força. E a força que ele tem, muitas das vezes, querido, olha para cá, muitas das vezes, com a força que ele tem, ele faz com que sejamos escravos do vício, escravo do pecado, escravo daquilo que Satanás lhe impôs a viver a vida. Então, hoje eu quero falar sobre libertação, porque a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 10, diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Querido, essa palavra livre quer dizer solto, quer dizer liberto. E quando Jesus liberta esse homem de Gadá, no qual vivia no sepulcro, ele entendeu que os demônios só levavam ele para situações para se chegar mais perto do inferno. Porque quando entra uma libertação na vida de um homem verdadeiro é liberto do vício, das drogas, das amantes, do pecado. Porque se o Filho do Homem que liberta, nós somos livres. E a Bíblia vai nos dizer, juntamente com esse texto que eu acabei de ler, que esse homem vivia em um lugar insalubre, vivia num lugar onde as pessoas temiam, porque hora ou outra ele saía dos sepulcros para atormentar as pessoas, sendo que nem cadeia e nem grilhões o segurava aquele homem possesso de demônios. A Bíblia diz no livro dos Efésios: resisti o diabo e ele fugirá de vós. O que é resistir? Resistir é não compactuar com aquilo que é errado, é não viver de maneira de mão dadas com o inferno. Esse gadareno, a Bíblia não fala qual é a situação que a família dele vivia, mas a gente, no nosso contexto, pode imaginar que esse homem possesso de espírito imundo, que nada o prendia. Imagina você passar por um lugar sabendo que tem uma pessoa endemoniada, que nem grilhões, nem cadeia, nem coisa alguma podia segurar, podia deter aquele homem. Até que a Bíblia nos diz que Jesus manda os discípulos passar para a outra margem do rio. E ao chegar na cidade de Gadá, encontra esse homem que mais tarde ele se torna um missionário. Mas sabe por quê? Porque existe uma coisa na minha e na tua vida que nós temos que buscar, que é a libertação. Todos nós somos livres
É por isso que o Senhor nos deu livre arbítrio para nos escolher entre o bem e o mal. Como diz Deuteronômio, escolha, eis que diante de ti pus a vida e a morte, a vida para que tu vivas. Nós temos dois caminhos para escolher, meu irmão, porque todos os dias o pecado bate a nossa porta, porque todos os dias o inimigo nos oferece algo bonito aos nossos olhos, porque todos os dias o diabo coloca-lhe uma bandeja com a melhor comida, com a melhor coisa que o mundo pode oferecer, que o diabo pode oferecer, para que eu venha saborear daquilo que ele está me oferecendo. O prato, a mesa, o diabo coloca diante de você. Agora cabe eu e você sentar na mesa para comer ou não, porque a escolha é minha, a escolha é tua, porque aquilo que eu escolher em vida será daquilo que eu vou viver. Aquilo que Satanás me oferecer, se eu abraçar esta causa, é aquilo que eu vou viver. Conheço pessoas possessas de demônios, pessoas que manifestam na igreja, pessoas que são manifestos. Pastor, qual a diferença, pastor, da pessoa manifestada e da pessoa manifesta? A pessoa manifestada é aquela que fica com graça na igreja, dizendo que é pombagira, Zé Pilintra, que é esses demônios denominados como demônios de rua. A pessoa manifesta é muito mais perigosa, que ela vive 24 horas com o demônio por dentro dela, sem pular para fora, sem manifestar. Esse tipo de pessoa é o tipo conhecido como pessoas bipolar. Uma hora ela está 10 contigo, uma hora ela te trata bem, uma hora você é a melhor pessoa do mundo, outra hora você não presta, você não vale nada, dorme bem, mas na hora de acordar, o demônio que está manifesto pula para fora e vê com que as pessoas mudam a sua fisionomia. E a Bíblia está nos dizendo a respeito dessa libertação, no qual aquele homem com uma legião de demônios chega diante dos pés do Senhor e o adora. Só que essa adoração é uma adoração falsa, é uma adoração que não tem conteúdo para o Senhor ver que aquilo ali é uma verdadeira adoração, porque a Bíblia diz que todo joelho e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará diante do Senhor. E esse gadareno chega diante do Senhor. Olha o que ele diz. Esse gadareno diz assim, olha, aleluia, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. Isso aqui dá o nome de flagelo. Ele estava se autoflagelando. Tem religiões afro, tem religiões dessa maneira, que pega dente, ossos, couro e fica se batendo de um lado do outro no corpo da pessoa para se autoflagelar, para se achegar a Deus. E não é dessa maneira. E diz assim, e clamando com grande voz diz, que tenho eu contigo? Olha que o demônio fala para Jesus, Jesus, o que tenho eu contigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente. Esse demônio esse moço sai possesso de demônio do sepulcro. E ele chega diante de Jesus e diz, Jesus, o que tenho eu contigo? Te peço que não me atormente.
Ali não era o corpo físico, ali era a alma. Ali era a alma daquele moço que Satanás oprimia. Que Satanás olhava para ele e usava ele como instrumento do próprio Satã. E a Bíblia continua dizendo o texto, porque ele dizia, Jesus dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe qual é o seu nome. E ele respondendo disse: Legião, porque somos muitos. Querido, a pessoa com 1 ou 2 demônios já causa essa tormenta que você vê aí nas igrejas. Porque para cada classe de demônio existe um que toma a cabeça das pessoas, que toma as mentes da pessoa. A pessoa está em casa, ouve vozes. A pessoa está em casa, escuta alguém chamar no portal: ô fulano. A pessoa abre a porta, vai lá no portal, não tem ninguém chamando. São demônios que trabalham na mente, no intelecto, para confundir a voz de Deus com a voz do demônio. Se você não tiver experiência com o céu, a voz é muito parecida. Mas nós que temos o Espírito Santo, que temos discernimento de saber quando é Deus que fala e quando é usado pelo demônio emprestando a boca, a gente sabe quem é quem. E o texto diz: e rogava-lhe muito que não enviasse fora daquela província. Olha, o demônio rogou para que não tirasse ele daquele ambiente, daquele lugar, porque existe demônios territoriais. Tem demônios que atuam em cidade, atuam em bairro, atuam em ruas apropriadas para aquele lugar. São denominados demônios de rua, demônios de encruzilhadas, que as pessoas saem de casa bom e ao pisar em determinado local, a pessoa volta puxando da perna, volta com dores de cabeça que dá vontade de bater a cabeça na parede, porque são demônios territoriais, que ele tem os seus territórios nas ruas, nas praças, nos becos, nas vielas, nas favelas, nos apartamentos, aonde quer que ele atue, ele vai atuar para matar, roubar e destruir. Mas eu conheço um que diz que veio para dar vida, e vida essa com abundância. Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, entregamos a nossa vida, entregamos a nossa casa ao Senhor, nós temos que ter a certeza que somos livres, porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Nós não somos escravos dos demônios. O demônio não atua nas nossas mentes. O que atua na nossa mente é o Espírito Santo, ao louvar a Deus, ao ler a palavra de Deus, ao viver uma vida reta diante do Senhor, ou seja, santidade ao Senhor. E a Bíblia continua dizendo: e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda nós para aqueles porcos, para que entramos nele. Deixa eu te explicar aqui sobre esses porcos. Que estavam os porcos na cidade de Israel até os dias de hoje. Os criadores de porcos não criam porcos dentro da cidade, como no nosso bairro. As pessoas têm a casa e nos fundos assim tem
um chiqueiro para criar seus porcos. Só que Israel, me ajuda aí, minha filha, como é que se chama o negócio que cria porcos? Porcícola, né? Acho que é isso, porcícola. É fora da cidade. E tinha um despenhadeiro, no qual lá embaixo criava-se os porcos. Não criava porcos na cidade, porque porcos era imundo. E o povo de Israel, para ter a sua porcícola, tinha que criar fora da cidade. E os demônios rogavam, presta bem atenção no texto, os demônios rogavam para que aqueles espíritos fossem para os porcos. E a Bíblia vai nos dizer, presta atenção, o que a Bíblia diz. E Jesus logo permitiu. Tudo na minha vida e na tua vida é permissão de Jesus. Se eu estou na luta, permissão de Jesus. Se eu estou na bênção, a permissão de Jesus. Tudo na nossa vida vem por permissão de Jesus. E diz, e Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos e na manada. E se precipitou por um despenhadeiro no mar. E era quase 2.000 e afogou-se no mar. Olha para cá, meu irmão. Você vê que nem os porcos quis o Espírito imundo. Nem os porcos, eles quiseram os espíritos imundos. Porque ele se precipitou no despenhadeiro e morreu 2.000 porcos. Os porcos não quiseram o espírito imundo. E muitas das vezes o ser humano sai de casa consciente, sai com a sua plena consciência e vai para determinado local para fazer mal a A, B e C. Vão consciente. Se nem os porcos quiserem esse espírito, porque você de religião A e B vai atrás dessas coisas imundícias, vai atrás daquilo que só vai prejudicar a sua própria casa, a sua própria vida e a sua família. Querido, caminhando por fim, estes que apacentavam porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muito a ver o que era aquilo que tinha acontecido. O povo curioso saíram para a rua para saber o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. Só que a Bíblia vai nos dizer bem clara, alto e bom som, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e o temeram. Querido, todos os dias, eu peço a Deus, Senhor, me liberta. Senhor, me liberta. Senhor, liberta a minha casa, liberta a minha vida, liberta a minha família, porque todos nós precisamos ser libertos pelo sangue de Jesus. Precisamos de libertação. Pastor, mas eu sou liberto, não acontece nada. Olha, não se sinta um super-homem, um homem de ferro, porque quanto mais você se achar forte, mais você vai dar autoridade para o demônio trabalhar na sua vida. Porque Paulo diz que quando ele se sentia fraco, aí é que ele estava forte. Porque quando eu me sinto fraco, eu fico na dependência do Pai das luzes. Eu fico na dependência daquele que criou o céu e a terra. Quando eu me sinto fraco, fraquinho, a ponto de falar, Senhor, eu não aguento. Eu estou me humilhando para que o Espírito me fortaleça. Porque a palavra de Deus diz
No demais, irmão meus, Efésios, capítulo 6, no demais, irmão meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Porque a minha briga não é contra a pessoa, não é contra o ser humano que é carente da misericórdia. A minha briga é contra as potestades, principados e dominadores desse mundo cruel. A nossa briga não pode ser contra a pessoa, não gosto de fulano. Você tem que não gostar do demônio que atua naquela vida, que atua naquela pessoa. Porque aquela pessoa é carente e está sendo escrava de Satanás. Para me encerrar o texto, aleluia, não vai ser no muito falar que você ouvir, é sim pelo toque do Espírito Santo. E diz assim: e tudo aquilo tinha visto, contaram-lhes o que aconteceu ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar que saísse do seu território. E entrando Jesus no barco, rogava-lhe que foram endemoniado que deixasse estar com ele. Ó, o que estava endemoniado ficou diante de Jesus, querendo ir com Jesus, querendo pagar os votos no qual o Senhor fez na vida dele. Esse endemoniado quis ser um missionário seguindo Jesus, mas Jesus disse assim, olha, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe qual grande coisa o Senhor fez, o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Olha, meu irmão, a minha obra, a minha missão, ela começa dentro da minha casa. Você quer ser pastor? Seja pastor da sua família primeiro. Você quer ser missionário? Seja um missionário da sua casa. Ó, esse endemoniado, que era endemoniado, que vivia no meio do sepulcro, que dormia no cemitério, que morava no cemitério, que nem corrente, nem grilhões, nem cadeia segurava ele. Mas quando Jesus apareceu em Gadá, o libertou aquele homem daquela legião de demônios. Olha o que esse homem faz. Jesus, porém, não lhe permitiu. Olha, Jesus não permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia quão grande coisa fez o Senhor, quão grande coisa que fez o Senhor, e como teve misericórdia de ti. Querido, todas as vezes, aleluia, 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 todas as vezes que o demônio te dar algo que vai te fazer mal, que vai te desviar, que vai tirar da presença de Deus, diga apenas não. Diga não. Não ao pecado. Não à prostituição. Não à cerveja. Não à amante. Diga não a todas essas coisas, mas abra o coração e diga sim para Jesus. Senhor, eis-me aqui, faça segundo o seu querer, faça segundo a sua vontade. Senhor, eu quero ser um missionário para salvar a minha casa. Senhor, eu quero ser um pastor para salvar a minha família. Senhor, eu quero ser algo que venha impactar esse mundo podre, esse mundo no qual a tua palavra diz que jaz no maligno. Querido, aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa. A libertação só acontece na minha e na tua vida quando nós queremos. Quando eu não quero, o Senhor não obriga, porque Ele nos deu o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Escolha o bem, escolha a vida para que viva. Aprenda uma coisa.
Quando o Senhor liberta de algo, é porque tem algo para ser liberto lá na frente, dentro da sua casa e da sua família. Esse moço, chamado de Gadareno, a Bíblia não cita o nome dele, se chama de Gadareno. Quando ele foi liberto, Jesus não permitiu que ele seguisse ele, antes de libertar a sua casa, antes de começar a obra dentro da sua casa. Pessoas querem pregar na África, nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, mas não conseguem na rua falar do amor de Jesus. Pessoas querem libertar a pessoa sem ser liberto do eu, do ego, daquilo que leva a pessoa para trás. Eu não sei se você entendeu essa mensagem, porque a palavra de Deus diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Amém, querido? Chegamos no final dessa mensagem. Que essa mensagem ela vá e ela produz resultado para quem ou para qual está sendo matado. Porque a pessoa, para viver dentro de um cemitério, comendo aquelas imundícias, possesso de demônios, de legiões, a pessoa não pode estar na sua sã consciência. Porque nós temos uma CPU no nosso corpo que se chama mente, intelecto. Quando o inimigo toma a nossa mente, ele toma todo o nosso corpo. Então vigia com a sua mente para que não caia em tentação. Vamos orar? Querido, eu tenho um canal no YouTube chamado Atalaia de Cristo. O canal é Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Eu gostaria que você entrasse nesse canal, que você deixasse o seu like, o seu joinha, que você compartilhasse esse vídeo com mais número de pessoas, principalmente essas pessoas que precisam ser libertas pelo sangue de Jesus. Porque é o sangue de Jesus que nos liberta de todo pecado, de toda maledicência, de todo mal que nos atinge e que nos aflige. Somente através do sangue de Jesus é que seremos libertos de todos os males. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, eu venho hoje te agradecer porque deitei e acordei, porque foi o Senhor que me sustentou. Pai, eu venho nesse dia de hoje, Senhor, pedir perdão pelos meus pecados, minhas falhas, meus erros, meus gestos e tudo aquilo que eu cometo diante de Ti, Senhor. Pai, eu venho te agradecer porque eu fui salvo do pecado através da Tua cruz. Porque eu fui salvo dos vícios, das maledicências, porque o Teu sangue é que me cobre de todo o mal. Pai, muito obrigado pela minha casa, pela minha vida, pela minha família. Muito obrigado, Senhor, porque no meio a tantas lutas, o Senhor jamais deixasse cair algo sobre mim, no qual eu não pudesse suportar. Muito obrigado, Senhor, pelos meus pés e braços perfeitos. Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor tem me dado todos os dias, Senhor. Pai, eu quero te agradecer pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos meus irmãos, pelos nossos parentes de perto e de longe. Pai, faça essa grande obra, porque aquele que começou a boa obra, Pai, Ele aperfeiçoa. E aperfeiçoa, Pai, a obra que o Senhor começou nas nossas vidas e na nossa casa. Mais uma vez, toma minha vida nas Tuas mãos, minha esposa que está orando nas Tuas mãos. Pai, nos dá vitória, Senhor. Pai, atende a nossa petição. Pai, não são muitas não, Pai. São o suficiente para podermos viver em paz, para podermos, Senhor, chegar diante de Ti com as mãos cheias de almas para o Teu reino. Pai, muito obrigado, porque essa palavra vai saquear o inferno e vai povoar o céu. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Eu só tenho que te agradecer. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, amém, e graças a Deus. Querido, essa foi a mensagem de hoje. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor. Se a gente fosse enumerar as bênçãos que todos os dias o Senhor nos proporciona, olha, são imensas. É só agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Jesus, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Fica conosco, porque assim nós oramos e já Te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Querido, o canal é Atalaia de Cristo Roberto Nunes, canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Que o grande amor de Deus Pai, a comunhão do Teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja na vida de todos que aguardam a vida de Jesus. Que todos juntos diga amém, amém e graças a Deus. Querido, fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.